tarde para você de casa que acompanha a programação da Rede Internacional de Televisão. Este é o Consulta ao Doutor e você acaba de ver um trechinho de um depoimento de uma pessoa que tem o transtorno bipolar do humor, que é o nosso tema de hoje. Nosso convidado é o Dr. Edson Hirata, que é psiquiatra do Hospital Santa Cruz. Ele é doutor em psiquiatria pela USP. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Silvana. Prazer em lhe receber no Prazer programa. poder participar desse programa, Silvana. Obrigada por aceitar o nosso convite. Hoje a gente fala agradeço. de um tema muito importante, muito sério, que precisa ser conhecido, né, pelas pessoas, porque existe ainda muito desconhecimento em relação a esse transtorno e é do desconhecimento que vem o preconceito, enfim. Hoje a gente vai aprender então sobre o transtorno bipolar do humor. Para a gente começar, doutor, explica o que é o transtorno bipolar? Você falou uma coisa muito importante, né, Silvana? É do desconhecimento que vem o preconceito e é também do desconhecimento que faz com que o paciente não consiga fazer o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento de forma precoce, né? O transtorno afetivo bipolar é uma doença mental, é um transtorno mental que ela caracteriza por apresentar duas fases. Então, o paciente pode apresentar uma fase de euforia. Nesse momento, o paciente está falante, com muita energia, com muita disposição, os pensamentos estão acelerados, o paciente tem vários planos, ele não se cansa, ele passa o dia inteiro com vários planos, inquieto, pode ficar até agitado. Esse período que a gente chama de euforia, de mania. Aí esse período é alternado por um outro tipo de crise que é chamada depressão, em que a pessoa fica sem ânimo, sem vontade, sem disposição, sem apetite, sem prazer pela vida, só com pensamentos negativos. Então, esta alternância entre períodos em que a pessoa fica deprimida e em que a pessoa fica eufórica é o que a gente vai chamar de transtorno afetivo bipolar. O que é importante nessa caracterização é que, normalmente, essas alterações não é de um dia para outro. A pessoa fica semanas a meses com quadro depressivo, depois ele melhora e depois ele pode ficar semanas a meses normal e depois semanas a meses com quadro de euforia. Então, essa alternância, ou de depressão ou de euforia, com um período de normalização entre as crises, é o que caracteriza o transtorno afetivo bipolar. Doutor, o senhor falou a palavra mania. Para a gente, leigo, mania é repetir uma atitude. Em psiquiatria, mania é outra coisa, né? Então, o leigo fala mania e repetir, né? E outras vezes o leigo também pensa que quem tem mania tem aquelas rituais, aquelas obsessões de ter que bater a porta 3 vezes antes de entrar, né? Quando a gente fala em mania aqui, a gente está referindo a um episódio, porque antigamente o transtorno afetivo bipolar era conhecido como psicose maníaco-depressivo. Então, esta fase de euforia era chamada fase de mania, daí essa denominação, fase de euforia ou fase de mania. Então, o que aconteceu nos últimos 10, 20 anos? Como esse termo, psicose maníaco-depressivo, causava muito preconceito, a pessoa falou, não, psicótica, e o paciente... Dá até medo, né? Dá até medo, o paciente não está nem psicótico, né? Então, mudou-se o nome de psicose maníaco-depressivo para transtorno afetivo bipolar. Mas mania é a mesma coisa de euforia, em termos dessa doença, né? Bom, então existe uma alternância entre períodos de euforia, períodos de depressão e períodos de comportamento normal, comum. Absolutamente normal. Fica normal. E a duração dessas crises, enfim, desses períodos de depressão ou de euforia, isso pode ser muito variável? Pode durar anos, por exemplo, com um tipo só de comportamento? Pode. Tipicamente, os períodos duram de 6 meses a 8 meses. Mas os períodos as fases tanto de euforia quanto as fases de depressão podem durar 3 semanas, 1 mês, mas tipicamente ele dura 6 a 8 meses. E alguns pacientes, quando não tratados, ele pode ficar anos. Então, tem pacientes com quadros depressivos que ficam anos se não tratados. E pode complicar, né? Então, é possível que a pessoa fique durante anos depressiva em função do transtorno bipolar e que isso não seja diagnosticado como transtorno bipolar, porque ela vive em depressão. Vive em depressão. Tem muitos, não são raros os pacientes que só percebem
que tem um quadro de depressão, que faz parte de um quadro bipolar, ou quando ele está assistindo na mídia, numa televisão, ele se identifica, olha, aqueles sintomas que foi apresentado na televisão, que eu vi na revista, são os mesmos sintomas que eu tenho, então acho que eu posso ter uma depressão. Aí ele procura tratamento. Às vezes fica anos assim, nesse estado. E pode também acontecer de a pessoa com transtorno bipolar não alternar entre mania ou euforia e depressão, mas ficar períodos de depressão, períodos de comportamento comum e não ter a fase de euforia, ou ter mais fases de depressão que fases de euforia? Sim, isso é muito variado, né? Então, normalmente, não é que fica assim, uma fase de depressão, depois uma fase de euforia, depois... Não é assim, né? Então, o que acontece é assim, quem tem a primeira fase de euforia, né, ele tem uma chance grande de mais tarde ter uma fase de depressão. É muito difícil uma pessoa que tem uma fase de euforia que não venha a ter uma depressão. Agora, o inverso é diferente. Tem muitas pessoas que têm depressão, né, e que ficam só na fase de depressão e nunca ficam eufóricas. Esse é um tipo de depressão diferente que não faz parte do quadro bipolar. Tá? Agora, os pacientes que têm depressão ligada ao quadro bipolar, ele pode ter quadro de depressão, ter outro quadro de depressão, pode ter outro quadro de depressão e em determinado momento ele tem um quadro de euforia. Então, a partir do momento que a pessoa tem um quadro de euforia, depois de algumas crises de depressão, é que a gente chama de transtorno afetivo bipolar. A gente tem uma pergunta aqui que chegou através do nosso blog. Tá. Lembrando que você de casa pode participar do nosso bate-papo pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886, também através do nosso blog, que é o consultaodoutor.wordpress.com. Durante o programa, deixe lá nos comentários a sua pergunta, que a gente lê aqui ao vivo e nosso convidado responde. Sobre exatamente isso que o senhor estava falando, doutor. Pergunta do Carlos Gomes, ele quer saber como lidar com uma pessoa que tem transtorno bipolar, mas só tem fases maníacas que oscilam com fases normais. Isso é possível? É possível. É mais raro a pessoa ter só fases maníacas. Normalmente ele tem fase de mania. Em algum momento, como o Carlos está falando, em um momento esse paciente vai ter depressão. Uma probabilidade muito alta. Quando a pessoa tem só fases de mania, né, que faz parte do quadro de transtorno afetivo bipolar, são duas estratégias que têm que ser adotadas. Primeiro é tratar a fase aguda, a fase em que a pessoa está maníaca, está eufórica, falante. Existem medicamentos e tratamentos bem específicos para isso. Depois que a pessoa melhorou, né, a gente passa o tratamento de manutenção, que o paciente tem que tomar medicação por meses, anos, para evitar essas recorrências. Porque o transtorno afetivo bipolar, por característica, é uma doença recorrente, né? As fases vão se repetindo. E se não tratar, elas vão se repetindo cada vez mais. E cada fase de mania, de euforia, pode ser extremamente deletério para a vida da pessoa. Numa fase de euforia, ele pode perder bens, pode perder propriedades, ele pode ficar agitado. Então, você tem que tratar rapidamente a fase de mania. Tem medicamentos específicos para euforia. Carbonato de lítio, ácido valproico, carbamazepina, muitos medicamentos para tratar a fase de euforia. Bom, qual é a frequência desse transtorno na população, doutor? Não é uma coisa tão rara, né? Não, não é rara, é extremamente frequente, dá 0,5% até 1%, em média 1%. Vocês imaginam na população brasileira, né? Seria assim, de 190 milhões de habitantes, pelo menos 1.900.000, quase 2 milhões de pessoas são portadores de transtorno afetivo bipolar, né? A cada 100 pessoas, uma tem. Cada 100 pessoas, uma vai ter. Não é pouco, Não né? é pouco, é extremamente frequente. E eu estava vendo aqui um dado da Organização Mundial de Saúde que diz que o transtorno bipolar é a 6ª maior causa de incapacitação no mundo. É muito sério, né? É muito sério. Os transtornos mentais, né, Silvana? 5 das principais causas de incapacitação ao trabalho, de todas as doenças, são transtornos mentais. A segunda é a depressão pura, né? E o transtorno afetivo bipolar é a 6ª causa de incapacitação para o trabalho, é a 6ª causa de perdas de dias de trabalho. É muito sério, traz uma repercussão muito grande na vida da pessoa, repercussões em termos econômicos para a empresa, para o país, né? Bom, a pergunta que está chegando aqui é sobre, a pergunta da Maria de Itapecerica da Serra, sobre o lítio. A gente fala daqui a pouquinho, porque na parte do tratamento, né? O lítio é um medicamento usado no tratamento. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Bom, a gente está falando aqui sobre as alternâncias, então, entre períodos, né, de euforia, de mania
períodos de depressão. O que é que a pessoa sente nessa fase de euforia? Quais são os pensamentos que ocupam a mente dela? Como é que ela se sente? Olha, normalmente, o paciente, quando está na fase de euforia, ele começa a ter uma sensação de grandeza, uma sensação de bem-estar, de muita alegria. Na medida que esse humor, que vai se tornando eufórico, de bem-estar, de alegria, ele vai se tornando otimista. Então, ele começa a achar que todos os empreendimentos dele vão dar certo. Isso vai exagerando, ele vai começando a achar que a capacidade de trabalho dele aumenta muito. E quando, na verdade, na prática, continua igual ou pior. Né? Ele vai tendo uma sensação de poder. Né? Ele vai ganhando, tem uma sensação de muita energia. Essa é a vivência dele. Os pensamentos começam a ficar rápidos. Então, o paciente diz assim, olha, quando eu não estou nessa fase, meu pensamento está normal, mas quando começa a entrar na fase de euforia, começa a vir um pensamento um atrás do outro, eles ficam acelerados. As ideias brotam na mente com uma facilidade incrível. Não dá nem tempo para falar de tantas ideias que aparecem na mente. E aí, na medida que ele vai tendo muitas ideias e vai tendo a sensação de otimismo extremamente exagerado, que ele passa a tomar atitudes inadequadas. Então, ele começa a se considerar que ele é muito rico, que o dinheiro que ele tem ele não vai precisar mais, começa a fazer doações, começa a vender o carro por um preço baratinho, começa a vender as propriedades, pede demissão de emprego por achar que não precisa mais trabalhar. Aí estão as consequências, mas tudo decorrente deste humor eufórico, de bem-estar, que passa a ser irreal. A pessoa, ela passa a se achar especial, com poderes especiais, capaz de fazer coisas que as outras às vezes não podem fazer? Isso, nesse sentido sim. Ele acha assim, que ele tem muita energia, ele acha que a capacidade intelectual dele, a capacidade de trabalho está ao máximo. Então ele vai, no ambiente de trabalho, ele vai se considerar como uma pessoa mais hábil para trabalhar. Ele vai se considerar mais competente que o chefe dele. Ele vai achar que ele sabe mais que o chefe. Ele pode até começar a questionar o chefe. Né? Por quê? Porque ele acha que ele tem poderes especiais. Né? Se exagerar, ele pode ficar num quadro delirante, achar que ele é o rei, ele é o dono da empresa, ele tem capacidades irreais. Né? E como é que se dá passagem dessa fase para a fase que vem a seguir? Vamos supor, para uma fase de comportamento normal, né? Como é que se dá assim, essa mudança? Da normal para a euforia ou da euforia Não, da euforia voltando para normal. Então, pode ser normalmente duas formas. Né? Em geral, assim, se você não tratar, ele pode cair lentamente, que é mais difícil. Normalmente, assim, pacientes nessa fase de euforia causam muitos estragos e acabam tendo que ser tratados. E na medida que você vai tratando, o humor dele vai começando a diminuir. Então ele vai ficando menos eufórico, menos falante. O pensamento passa a não ficar tão acelerado, tão rápido, não começa a vir tantas ideias. E um dos primeiros sinais é quando ele diz assim, estou conseguindo dormir. Né? Porque normalmente quando ele está na fase de euforia, né, ele acorda de madrugada, ele acorda às 3 horas, 4 horas da madrugada, já querendo trabalhar, já com muitos planos para o dia. E quando ele começa a melhorar, ele começa a dizer assim, estou começando a dormir bem, estou começando a dormir a noite inteira. Aquela energia que eu tenho já não é mais a mesma. Eu continuo com muita energia, mas está diminuindo. E paulatinamente, ao longo de semanas, ele vai normalizando o humor. E a partir do momento que ele normaliza o humor, ele tem a noção exata de tudo o que aconteceu no passado dele. Tudo o que ele fez. Aí ele se arrepende, ele fala, puxa, por que eu vendi aquele carro? Por que eu perdi aquela propriedade? Por que eu fiz tais doações? Por que eu falei que pro chefe que eu sabia mais que ele? Por que eu pedi demissão? Ele não perde a consciência do comportamento dele. Ele tem a noção plena de tudo o que aconteceu. E a pessoa que ainda não teve um diagnóstico, ainda não faz tratamento, acontece dessa mesma forma? Sim. Ele pode até melhorar se ele não fazer tratamento, né? Mas o que é mais comum é isso não melhorar, né? E ele não voltar ao normal e ficar com uma discreta alteração do humor ainda e achar que aquilo que aconteceu, na verdade, tinha um pouco de razão. Então ele pode não estabelecer a crítica perfeita do que aconteceu na vida dele. E aí ele vai continuar fazendo essas atrocidades, né, na vida dele. Vou atender uma ligação. Também. Márcia do Pacaembu, São Paulo. Alô? 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 Boa tarde, Márcia.
Oi. Fique à vontade e faz a sua pergunta. Eu estou abaixando a televisão porque o doutor estava falando uma coisa importante. Como é o nome dele? Doutor Edson. Meu filho, desde os 13 anos, a gente começou a perceber uma alteração muito grande. Aí descobrimos que ele estava usando droga. Eu não vou mudar alguns detalhes, porque eu tenho medo, depois eu quero o endereço do doutor. Eu tenho medo que ele mora eu vim ontem de lá, mas ele mora no sítio Atibaia. E aí ele foi internado com 17 anos, ficou quase 7 meses internado e continua realmente muito mal. Ele trata com uma psiquiatra há muito tempo das clínicas, toma grandes quantidades de remédios, de Seroquel e mais muitos outros. Foi infartado com 30 anos, está fazendo 33 agora. Eu tive 10 dias ontem com ele, voltei ontem, e realmente ele é muito agressivo, muito. Ele se arrepende muito pouco, ele está com vários médicos e tenho medo que ele esteja escutando, né? Mas há pouco tempo houve um caso sério no sítio e ele foi preso. Mas nós ajudamos com um advogado muito importante, tiraram habeas corpus e ele foi para uma clínica. E ele se revolta até agora porque ele ficou 60 dias nessa clínica. Muito bem tratado, mas ele se revolta, se quer matar a família inteira. Ok, obrigada pela participação. Pelo que eu entendi, não tem a ver com o nosso tema do transtorno bipolar, mas tem como dar uma orientação para ela, doutor? Sim, Márcia, assim, seu filho que está com esse comportamento de agitação, de agressividade, né? O que mais importante para a senhora tentar fazer é convencê-lo e mobilizá-lo ao tratamento, né? Aí vai uma estratégia da senhora junto com o médico no sentido de mobilizar e ver qual a medicação melhor para o seu filho. Uma vez que você consegue diminuir um pouco essa irritação, fica mais fácil a abordagem. Enquanto o paciente está muito exaltado, irritado, esse não é o momento mais adequado para abordar. Quando ele ficar mais calmo, mais tranquilo, aí a senhora tenta convencê-lo a conversar com o médico e aí o médico dará uma medicação que possa tranquilizá-lo. Bom, perguntas. Da Márcia de Teresópolis, ela sofre de transtorno bipolar e faz tratamento. Quando ela foi diagnosticada, ela era bem magra. Após começar o tratamento, ela ganhou muito peso e chegando à obesidade mórbida. Ela quer saber se, mesmo sofrendo de transtorno bipolar, não tem o final aqui. Bom, daqui a pouquinho a gente retoma, então, a questão da Márcia sobre bipolaridade e obesidade. Vamos continuar falando, então. Doutor, em que fase, mais ou menos, da vida, em que idade os sintomas começam a aparecer? O transtorno afetivo bipolar, ele é mais frequentemente ele começa por volta dos 25, 35 anos de idade. É o pico. Mas a gente não pode esquecer que o transtorno afetivo bipolar pode começar na adolescência. Então, pode ter, mesmo criança, a partir dos 10 anos ou na vida da adolescência, pode ter início o quadro bipolar. Então, as famílias precisam estar bem atentas. Não é porque é adolescente que não vai ter quadro bipolar. Isso pode acontecer em quadro bipolar. Ele é um pouco mais raro em idoso. Ele é mais frequente entre 25 e 35 anos de idade. E afeta pessoas de ambos os sexos, independente da classe social ou econômica. Então, qualquer pessoa pode estar sujeito a ser acometido de um transtorno afetivo bipolar. Sintomas podem começar a aparecer na infância ainda? Pode começar na infância. E o que é característico na infância, na adolescência, é assim, normalmente ele vai apresentar com um quadro um pouco mais de irritação, ou uma dificuldade de concentração na escola, uma perda de capacidade de desempenho escolar, diminuição da capacidade de desempenho escolar. Começa lentamente. E aí depois, progressivamente, depois se instala-se o quadro bem típico do quadro bipolar. Então, na infância é difícil fazer um diagnóstico. É mais difícil fazer o diagnóstico na infância, né? Porque os sintomas eles não são tão característicos quanto a gente costuma ver nos adultos. Bom, a gente está falando sobre idade, sobre infância, a gente já viu aqui que
em relação a sexo, tanto homens quanto mulheres são igualmente afetados, não tem assim uma preferência. Bom, falando ainda sobre, enfim, descobrir a doença, já temos a pergunta aqui, está aqui. Tá. Pergunta da Márcia de Teresópolis, que faz o tratamento e chegou à obesidade mórbida. Ela quer saber se depois do tratamento ela consegue voltar ao peso normal ou se ela vai precisar de uma intervenção cirúrgica. Existe isso, doutor, o fim do tratamento? Não. Aí, assim, é claro que uma vez que a pessoa ficou com uma obesidade mórbida, o tratamento é o mesmo do tratamento de uma outra pessoa que tem obesidade mórbida. Tem que tratar a obesidade mórbida. O que é mais importante nesse tratamento é prevenir com que a pessoa fique obesa. Medicamentos do transtorno afetivo bipolar tendem a aumentar o peso. Então, toda vez que a pessoa começar um tratamento de quadro bipolar, de medicamento, já tem que ser orientado a dietas, tem que ser orientado a fazer atividades físicas para evitar com que ele fique obeso. Uma vez que ele está obeso, depois, né, Márcia, depois que do tratamento dela, ela vai ter que fazer um tratamento para diminuir o peso. Aí são os tratamentos endócrinos que vão prescrever para ela qual a melhor dieta, qual a melhor atividade física que ela pode estar fazendo para reduzir o peso. Não significa que ela vai para uma cirurgia, não acaba assim, não. Mas não quer dizer que quando ela parar de tomar o medicamento, ela vai, consequentemente, emagrecer. Não, também não é quer, assim. Porque aí já ficou obesa, aí vai ter um tratamento da obesidade, que envolve todo um tratamento como se fosse uma pessoa obesa sem quadro de bipolar. Por isso que o mais importante é, uma vez feito o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, ao iniciar um tratamento, ficar muito atento à questão do peso, fazer dieta, quando iniciar o tratamento, fazer dosagem de triglicéridos, colesterol, fazer dosagem de glicemia, para ver se o paciente está, fazer o controle de peso, para ver se o paciente está aumentando de peso ou não. Bom, e as causas? Por que o transtorno bipolar se desenvolve? Tem predisposição genética, é fator ambiental, fator psicológico? O que está envolvido aí? Olha, o transtorno bipolar, afetivo bipolar, é um dos transtornos mentais onde se vê com mais evidência um fator genético. Para vocês terem uma ideia, se um dos pais tem bipolar, 10% dos filhos tem uma chance de ter quadro bipolar. Imagine que na população geral era de 1%. Então, é 10 vezes maior a prevalência em filhos de pais bipolar. Então, esse fator genético é fundamental. Agora, o que a gente precisa estar sempre atento é que as pessoas pensam assim, se tem um fator genético, quer dizer que os meus filhos vão ter? Não, não é assim. O fator genético só faz com que a pessoa tenha uma vulnerabilidade, um risco maior. Tá? Então, a pessoa que tem um antecedente de transtorno bipolar, ele tem um risco maior de desenvolver o transtorno bipolar. Agora, o que faz a pessoa desenvolver o transtorno bipolar? São eventos estressantes, o estresse do dia a dia, os eventos estressantes que ele passou a ter, que teve durante a infância, não é? O uso de drogas durante a vida pode favorecer com que o indivíduo desencadeie um transtorno afetivo bipolar. Mas o mais importante é uma predisposição genética. Bom, e a pessoa, então, que tem pai, mãe, avô, enfim, alguém da família com o transtorno, então ela já sabe que tem uma predisposição maior, como é que ela pode se cuidar para evitar vir a desenvolver o transtorno? Então, a primeira coisa, essa pessoa tem que ficar clara para ela que não é porque tem um pai que ele vai ficar bipolar, senão a gente fica meio com preconceito em relação a filhos de bipolar, não é? Segunda coisa, assim, segundo aspecto, assim, ele tem que estar atento aos primeiros sinais. Né? Então, os primeiros sinais de quadro bipolar, ele tem que ter uma intervenção precoce. Né? Então, se ele, de repente, ele começar a ficar 2, 3 semanas sem dormir, ou se ele começar a ficar 2 ou 3 semanas com falta de ânimo, com sintomas depressivos, né? Ou se ele começar a ficar muito ativo, muito inquieto, aos primeiros sinais, ele tem que começar a fazer tratamento. Outra recomendação para evitar o risco é assim, é recomendação de saúde de maneira geral. O que é? Dormir bem, atividade física, evitar muito estresse, ter uma vida saudável. Né? Isso diminui muito o risco, tanto de doenças de maneira geral, como o transtorno afetivo bipolar. Tá certo, a gente vai para o nosso intervalo agora muito rapidinho, 2 minutinhos só, a gente já volta e tem muito mais sobre o transtorno bipolar. Até já.